Uma trans agrediu meninas e mostrou a genitália no vestiário feminino numa escola na Califórnia, né, a República Socialista da Califórnia. A aluna criticou as autoridades por permitir que um homem que se diz mulher tenha entrado no vestiário das meninas e colocado sua segurança em risco. Óbvio que essa aluna está certa, óbvio que é um absurdo o homem que acha que é mulher e que, portanto, tem um transtorno mental, segundo o DSM-5, né, de psiquiatria, que deveria buscar ajuda psiquiátrica, mas está entrando no vestiário da mulher. Isso tudo está errado, isso tudo é um absurdo, e isso não vai virar notícia nacional, porque o agressor, no caso, é trans e não encaixa na narrativa adequada para a mídia. Bom, ainda sobre a guerra cultural, eu falo sempre de aborto, essas coisas, e tem um sujeito que, sem sombra de dúvidas, não é um ícone do cristianismo conservador tradicional. Ele está muito mais, mas assim, bota esse muito grifado em letras garrafais e negrito, né? Mais para o lado iluminista, progressista, de quem quer empurrar a história, um jacobino moderno, né? Que se considera um iluminado, ungido, e que considerava João de Deus alguém com poder transcendente. Ou seja, não é um ícone do cristianismo, mas ele conseguiu uma audiência com o Papa e se encontrou com o Papa. Estou falando, obviamente, do Pavão Supremo, aquele que considera Cesare Battisti inocente, mas confessou os crimes depois, o terrorista comunista italiano. E ele foi a Roma para uma palestra, né, sobre tributação e novas tecnologias. Ele defende regular as novas tecnologias e tributar sempre mais, porque ele é um ícone, repito, da religião secular esquerdista. E ele conseguiu sentar com sua santidade o Papa Francisco, que é um dos papas mais esquerdistas em visão política que já tivemos, né? E veja que o mais interessante aqui é que ele diz líder da Igreja Católica, né? E grande humanista. Humanista, obviamente, é um rótulo dos progressistas, de quem acredita nas religiões seculares. Papa não tem nada que ser um humanista, ele tem que ser um cristão católico. Mas tudo bem, é só para pontuar isso. E a crise da fronteira aqui nos Estados Unidos continua pipocando e crescendo muito, porque vai chegar ao fim agora uma medida que foi adotada pela pandemia, né? E isso vai liberar o influx, né? O fluxo de imigrantes ilegais na ordem de 10 a 15 mil por dia, estimam alguns, né? E tudo isso está sendo um caos. E veja que curioso, né? El Paso, que tem um prefeito democrata, mas está, obviamente, no Texas, que é um estado republicano, está tendo uma crise muito grande imigratória. Isso não virou também um grande escândalo nacional, porque é Texas. Quando o governador do Texas, Greg Abbott, coloca num ônibus imigrantes ilegais e manda para uma cidade dentro de um estado democrata, tipo Washington, aí o bicho pega. Aí vira uma crise de comoção nacional. No mais, o governo Biden mandou 1.500 policiais extras para as fronteiras, mas nega que estejamos numa crise de fronteira. É apenas operação normal, mandar mais 1.500 pessoas, né? Então, obviamente, temos uma crise. Eu não sei se é sem precedentes ou não, mas é uma das piores. E tudo isso se deve à incompetência e à ideologia do governo atual. Porque, é como o Ben Shapiro diz, sempre que possível a gente pode atribuir a estupidez às decisões políticas em vez de malícia. É mais frequente na política. Mas quando o erro é sistemático ao longo de décadas, a gente começa a suspeitar que tem malícia. Ou seja, que tem um intuito deliberado de ser incompetente. Porque quer, por exemplo, as fronteiras escancaradas para mudar a cara da América. Então, a gente começa a lidar com isso. Só que esse tipo de coisa costuma backfire, backlash, costuma ter um efeito bumerangue, as pessoas começam a ficar incomodadas, preocupadas, sentir na pele o custo disso, e começa a votar mais em pessoas como Trump. Então, esse é o perigo para quem quer
fronteiras escancaradas, né? E para o próprio Partido Democrata.